Satanás apresenta para a alma regenerada as misericórdias externas que os homens vãos e ímpios desfrutam, e as misérias externas das quais eles são libertos, parecem livres, enquanto eles andam nos caminhos do pecado. Diz Satanás: você vê, ó alma, as muitas bênçãos que tal e tal pessoas desfrutam, enquanto andam exatamente por aqueles caminhos que tua alma se assusta ao pensar, e as muitas cruzes das quais eles são libertos, mesmo que façam aquilo que outros homens, que são piedosos, dizem que não se atrevem a andar assim, e passam seus dias suspirando, chorando, gemendo e lamentando. E portanto, diz Satanás, se alguma vez você quiser ser libertado da noite escura da adversidade e desfrutar do sol da prosperidade, você deve andar nos caminhos deles. Por essa estratagema, o diabo levou aqueles, em Jeremias 44, 16 a 18, a dizerem ao profeta: não ouviremos suas mensagens do Senhor, faremos o que quisermos. Vamos queimar incenso à rainha do céu e sacrificar a ela tanto quanto quisermos, assim como nós e nossos antepassados fizeram antes de nós, e como nossos reis e príncipes sempre fizeram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois naqueles dias tínhamos muito o que comer e estávamos bem e não tivemos problemas. Paramos de queimar incenso à rainha do céu e deixamos de adorá-la, e agora estamos em grandes problemas e sofremos os efeitos da guerra e da fome. Esta é apenas a linguagem de um mundo de almas ignorantes, profanas e supersticiosas que acabaram retornando à escravidão, sim, aquela escravidão que era pior do que a que os israelitas gemiam naquele momento. Remédio 1. O primeiro remédio é considerar solenemente que nenhum homem sabe como o coração de Deus se posiciona em relação a uma pessoa por suas bênçãos externas a essa pessoa. Sua mão de misericórdia pode ser para um homem quando seu coração pode estar contra esse homem, como você pode ver em Saul e outros. E a mão de Deus pode ser colocada contra um homem quando o coração de Deus está firmemente colocado sobre esse homem, como você pode ver com Jó e Efraim. A mão de Deus foi severamente colocada contra eles, e ainda assim o coração e as afeições de Deus estavam trabalhando fortemente para eles. Nenhum homem conhece o amor ou o ódio de Deus por sua misericórdia externa ou miséria para com eles. Porque todas as coisas são iguais para todos, justos e injustos, bons e maus, limpos e impuros. O sol da prosperidade brilha também sobre os espinheiros do deserto, como sobre as árvores frutíferas do pomar. A neve e o granizo da adversidade caem sobre o melhor jardim, assim como sobre o fedorento monte de cinzas ou o deserto selvagem. Os fins do terrível rei Acabe e do piedoso rei Josias coincidem nas mesmas circunstâncias. Saul e Jonatas, embora totalmente diferentes em suas naturezas, amores e afeições, ainda em suas mortes eles não foram divididos. Tiveram a mesma morte no mesmo dia e na mesma batalha. Saúde, riqueza, honras, cruzes, doenças, perdas são lançadas sobre homens bons e maus. Moisés morre no deserto, assim como aqueles que murmuraram. Nabal é rico, assim como Abraão. Aitofel é sábio, assim como Salomão. Doeg é honrado por Saul, assim como José o foi por Faraó. Geralmente, o pior dos homens tem a maioria dessas coisas externas. Normalmente, o mais santo dos homens tem menos da terra, embora a maior parte do céu. Cícero julgou que a religião dos judeus não era nada, porque eles eram muitas vezes vencidos, empobrecidos e afligidos. E a religião de Roma estava correta, porque os romanos prosperaram e se tornaram governantes do mundo. E, no entanto, embora os romanos tivessem a mão de Deus, os judeus tinham o coração dele, pois eram muito amados, embora severamente afligidos. Remédio 2. O segundo remédio contra este artifício de Satanás é seriamente considerar que não há nada no mundo que provoque tanto a ira e o desprazer de Deus como os homens recebendo encorajamento da bondade e misericórdia de Deus para fazer o mal. Isso você pode ver por aquele dilúvio de ira que caiu sobre o velho mundo
e por Deus fazendo chover o inferno do céu sobre Sodoma e Gomorra. Isso fica claro em Jeremias 44, 20 a 28. As palavras são dignas de sua melhor meditação. Que elas estivessem gravadas em todos os seus corações e constantes em todos os teus pensamentos. Embora sejam grandes demais para que eu as transcreva, ainda assim não são grandes demais para que eu possa lembrá-las. Argumentar da misericórdia de Deus para a liberdade pecaminosa é a lógica do diabo. E tais lógicos sempre andam como em uma mina de pólvora pronta para ser explodida. Nenhuma alma pode evitar ou fugir da ira de Deus. É maldade no auge um homem pensar poder ser muito mal porque Deus é muito bom. Não há espírito pior do que este no inferno. Senhor, não está a ira, sim, a maior ira, à porta deste homem? As mais fortes correntes das trevas não estão preparadas para tal alma? Pecar contra a misericórdia é bestial. Não, é pior. Retribuir o bem com o mal é divino. O bem com o bem é humano. O mal com o mal é brutal. Mas retribuir o mal pelo bem é diabólico. E deste mal livra a minha alma, ó Deus. Tais almas fazem de Deus um mero boneco, entre aspas, um que não fará o que ele diz. Mas eles descobrirão que Deus é tão severo em punir quanto ele é para outros gracioso em perdoar. Boas coisas dadas por Deus agravam a ingratidão e a culpa é aumentada por nossas obrigações diante da bondade de Deus. Remédio número 3. O terceiro remédio contra este artifício de Satanás é considerar solenemente que não há maior miséria nesta vida do que não estar na miséria. Não há nenhuma aflição maior do que não ser afligido a caminho do inferno. Ai daquela alma sobre a qual Deus não gastará uma vara. Este é o golpe mais triste de todos, quando Deus se recusa a golpear, como está em Oséias 4,17. Efraim se une aos ídolos, deixe-o em paz. Porque você deveria ser ferido ainda mais, você se revoltará cada vez mais. Isaías 1,5. Nada é mais terrível quando Deus entrega o homem aos desejos do seu coração, quando Deus não restringe o mal, quando Deus deixa o homem pecar abundantemente em direção ao inferno. Quando o médico desiste do paciente, você diz: toque o sino, o homem está morto. Então, quando Deus entrega uma alma ao pecado sem controle, você pode realmente dizer: esta alma está perdida. Você pode tocar seu sino, pois ele está 2 vezes morto e arrancado pelas raízes. A liberdade do castigo e da disciplina é a mãe da segurança carnal, o veneno da vida espiritual, a traça da santidade e o introdutor da maldade. Nada, disse o homem piedoso, parece mais infeliz para mim do que aquele a quem nenhuma adversidade aconteceu. Misericórdias externas muitas vezes fornecem uma armadilha para nossas almas. Porei uma pedra de tropeço, diz Ezequiel 3,20. Ou seja, Deus está dizendo: eu o farei prosperar em todas as coisas, e não pela aflição o impedirei de pecar. A prosperidade tem sido uma pedra de tropeço na qual milhões tropeçaram e caíram, e quebraram o pescoço de suas almas para sempre. A religião trouxe riquezas, e a filha logo devorou a mãe, disse Agostinho. Então, se temos comida e roupas suficientes, fiquemos contentes. Mas as pessoas que desejam ser ricas caem em tentação e são aprisionadas por muitos desejos tolos e prejudiciais que as mergulham na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, desejosos de dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Remédio número 4. O quarto remédio contra este artifício de Satanás é considerar seriamente que a falta de homens ímpios, sob toda a sua misericórdia externa e liberdade da adversidade, é muito maior do que todos os seus prazeres externos. Eles têm muitas misericórdias, mas carecem mais do que desfrutam. As misericórdias de que desfrutam não são nada comparadas às misericórdias que lhes faltam. É verdade que eles têm honras e riquezas, prazeres e amigos, e são poderosos em poder, sua família está estabelecida e sua descendência está diante de seus olhos. O salmista diz: suas casas estão a salvo do medo,
nem a vara de Deus está sobre eles. Eles enviam seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam. Eles pegam o tamborim e a harpa e se alegram com o som do órgão. Eles passam seus dias na riqueza, seus olhos brilham com gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar, e eles não têm dores em sua morte, mas sua força é forte e firme. Eles não estão em apuros como os outros homens. No entanto, tudo isso não é nada para o que lhes falta. Falta-lhes o interesse salvador em Deus, Cristo, o Espírito, as promessas, o pacto da graça e a glória eterna. Falta-lhes a aceitação e reconciliação com Deus. Eles carecem de justiça, justificação, santificação, adoção e redenção. Eles não têm o perdão do pecado, o poder contra o pecado e a liberdade do domínio do pecado. Falta-lhes aquele favor de Deus que é melhor do que a vida, e aquela alegria que é indizível e cheia de glória, e aquela paz que excede a todo entendimento, e aquela graça cuja menor centelha vale mais do que o céu e a terra. Falta-lhes uma casa que tenha fundamentos, cujo construtor e artífice é Deus. Falta-lhes as riquezas que não perecem, a glória que não murcha, aquele reino que não treme. Os ímpios são os homens mais necessitados do mundo. Sim, faltam-lhes aquelas duas coisas que deveriam tornar suas misericórdias doces, ou seja, a bênção de Deus e o contentamento com sua condição. Sem essas coisas, o paraíso deles é apenas o inferno deste lado do inferno, como está no Salmo 49:11, 73:7 e Jó 21:12. Quando seus corações se exaltam e crescem com os pensamentos de sua abundância, se a consciência apenas colocar uma palavra e disser, é verdade, aqui está essa misericórdia exterior. Mas onde está o interesse salvador em Cristo? Onde está o favor de Deus? Onde estão os confortos do Espírito Santo? Onde estão as evidências para o céu? Esta palavra da consciência faz com que o semblante do homem mude, seus pensamentos sejam perturbados, seu coração fique maravilhado e todas as suas misericórdias, à direita e à esquerda, sejam como coisas mortas e murchas. Se os olhos dos ímpios estivessem abertos para ver suas necessidades espirituais sob sua abundância temporal, eles clamariam e diriam, como Absalão fez: o que é tudo isso para mim, enquanto não posso ver a face do rei? 2 Samuel 14, 23 e 32. O que é a honra, riqueza e favor das criaturas, enquanto me falta o favor de Deus, o perdão dos meus pecados, o interesse salvador em Cristo e a esperança da glória? Ó Senhor, dê-me isto, ou eu morro. Dê-me isto, ou então morrerei eternamente. Nem Cristo nem o céu podem ser hiperbolizados. Uma coroa de ouro não pode curar a dor de cabeça. Um chinelo de veludo não pode aliviar a gota. Honra ou riqueza não podem aquietar e pacificar a consciência e não podem tirar a ansiedade que leva ao desespero. O coração do homem é um triângulo de 3 lados que todo o círculo do mundo não pode preencher, como dizem os matemáticos. Mas todos os cantos reclamarão do vazio e da fome de outra coisa. Remédio número 5. O quinto remédio contra este artifício de Satanás é considerar solenemente que as coisas externas não são como parecem e são estimadas. Elas têm, de fato, um exterior glorioso, mas se você observar seu interior, descobrirá facilmente que elas enchem a cabeça de preocupações e o coração de medos. E se o fogo consumir uma parte da minha propriedade, e o mar for grave para engolir outra parte da minha propriedade? E se os meus servos fossem infiéis no exterior e meus filhos fossem enganadores em casa? A inquietação secreta, irritante e atormentadora que diariamente, sim, a cada hora, atende às almas daqueles homens cujas mãos estão cheias de bens mundanos. Foi um bom discurso de um imperador. Você, disse ele, olha para minha túnica púrpura e minha coroa de ouro, mas você sabe quais são os cuidados que estão por baixo dela? Você não a tiraria do chão para tê-la, se soubesse. Foi um perfeito dito de Agostinho sobre o Salmo 26. Muitos são miseráveis por amar coisas prejudiciais, mas eles são mais miseráveis por tê-las. Não é o que os homens desfrutam, mas o princípio de onde vem que torna os homens felizes.
Muitas dessas coisas externas geralmente causam grande distração, grande aborrecimento e, finalmente, grande condenação aos que as possuem. Se Deus as der em sua ira e não as santificar em seu amor, elas serão finalmente testemunhas contra o homem e mó em seu pescoço para afundar para sempre um homem naquele dia em que Deus chamará os homens a prestar contas, não pelo uso, mas pelo abuso de sua misericórdia. Remédio 6. O sexto remédio contra este artifício de Satanás é considerar seriamente o fim e o desígnio de Deus em acumular misericórdia sobre as cabeças dos ímpios e em dar-lhes descanso e tranquilidade daquelas tristezas e sofrimentos sobre as quais outros suspiram. Davi mostra o fim e o desígnio de Deus nisso. Quando tentei entender tudo isso, foi opressivo para mim até que entrei no santuário de Deus, então entendi o destino final deles. Certamente tu os colocas em lugares escorregadios, tu os lanças à ruína. Como de repente eles são destruídos, completamente varridos pelos terrores sem fim. Como um sonho de que se acorda, assim quando tu te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer desta vida eternamente. Salmo 73, 16 a 20. Assim, no Salmo 92, 7, embora os ímpios floresçam como o joio e os malfeitores floresçam com sucesso, há apenas a destruição eterna à frente deles. Deus está estabelecendo-os e levantando-os apenas para derrubá-los. Ele os elevou para o alto, é apenas para derrubá-los mais profundamente. Êxodo 9,16 diz: E de fato, para isso te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Eu o constituí e o estabeleci como um alvo, para que eu possa voar até você e segui-lo de perto, com praga sobre praga, até que eu tenha expelido o fôlego do seu corpo e feito um nome, colocando meus pés no pescoço de todo o seu orgulho, poder, pompa e glória. Há almas, que homem em sua inteligência gostaria de ser levantado só para ser derrubado, ser colocado mais alto do que os outros, quando é apenas para ser rebaixado mais baixo do que o abismo profundo. Não há um homem perverso no mundo que seja estabelecido como Lúcifer, tão alto quanto o céu, que como Lúcifer não seja derrubado até o inferno. Você pode pensar seriamente nisso, ó alma, e não dizer: ó Senhor, eu humildemente desejo que tu me deixes ser pequeno aos olhos do mundo, para que eu possa ser grande em outro mundo. Baixo aqui, para que eu seja alto para sempre, no futuro, diante da tua face. Se for necessário que espinhos me mantenham humilde, como a Paulo. Se necessário, deixe-me ser abatido, alimentar-me de algo que não me encha de orgulho, para que eu possa viver contigo para sempre. Deixe-me agora ser vestido com trapos, se então tu me vestirás finalmente com tuas vestes. Deixa-me agora ser colocado em um monte de cinzas, para que eu possa finalmente ser promovido para sentar contigo em seu trono. Senhor, faça-me mais gracioso do que grande, interiormente santo do que exteriormente próspero para o mundo. E antes, se necessário, me transforme em primeiro em nada. Sim, faça-me menos do que nada, ao invés de me estabelecer por um tempo, para que tu possas me abater para sempre. Conceda-nos, Senhor, que possamos participar no tempo apenas da felicidade de desfrutar a contemplação da tua glória na face de Cristo, para que não percamos a felicidade eterna. Valens, o imperador romano, deixou de ser imperador para ser um escabelo para Chapor, rei da Pérsia. Dionísio, rei da Sicília, caiu de sua glória real para ser um serviçal. A corajosa rainha Zenóbia foi trazida para Roma em correntes de ouro. Belisário, um famoso general, Henrique IV, Bajazete Pítias, Pompeu o Grande e Guilherme o Conquistador, estes, por serem muito altos, foram rebaixados. Todos eles caíram de grande glória e majestade para grande pobreza e miséria. Remédio número 7. O sétimo remédio contra esse artifício de Satanás é considerar solenemente que Deus muitas vezes mais atormenta e pune aqueles a quem os outros pensam que Ele mais poupa e ama. Isto é, Deus os atormenta e pune mais com julgamentos espirituais, que são os maiores,
os mais dolorosos e os mais pesados, a quem ele menos pune com punições temporais, como está no Salmo 81:12, 78, 26 a 31 e 106:15. Ele lhes deu seus pedidos, mas enviou magreza à sua alma. É uma praga pesada ter um corpo gordo e uma alma magra, uma casa cheia de ouro e um coração cheio de pecado. Não há homens na terra tão atormentados internamente quanto aqueles que enfrentam menos pragas externas e o verme consome seu coração neste mundo e no próximo. A cegueira da mente, a dureza do coração, a severidade da consciência, a que se entregam aquelas almas que, aos olhos do mundo, são consideradas os homens mais felizes, porque não são externamente afligidos e atormentados como outros homens. Há almas. Seria melhor que todas as pragas temporais que já se abateram sobre os filhos dos homens desde a queda de Adão atingissem imediatamente suas almas do que serem entregues à menor praga espiritual, à menor medida de cegueira espiritual ou dureza espiritual de coração. Nada melhorará aquele homem, nem moverá aquele homem que está entregue aos julgamentos espirituais. Deixe Deus sorrir ou franzir a testa, acariciar ou golpear, cortar ou matar. Ele não se importa com isso. Ele não considera. Deixe que a vida ou a morte, o céu ou o inferno sejam colocados diante dele. Isso não o comove. Ele está louco por seu pecado. E Deus está totalmente pronto para fazer justiça sobre a sua alma. A preservação deste homem é apenas uma reserva para uma condenação maior. Este homem não pode estabelecer limites para si mesmo. Ele se tornou um objeto de perdição insondável. Ele tem culpa em seu seio e vingança e justiça em suas costas, onde quer que vá. Nem luxo, nem miséria, nem milagre, nem misericórdia podem abrandar o coração que Deus abandonou à sua sorte. E se esta alma não está no inferno, deste lado do inferno, quem está? É melhor ter um corpo ulcerado do que uma consciência cauterizada. É melhor não ter coração do que um coração duro. É melhor não ter mente do que uma mente cega. Remédio número 8. O oitavo remédio contra esse artifício de Satanás é insistir mais nessa consideração estrita que os homens vaidosos devem fazer por todo o bem que desfrutam. Naquele dia, os homens prestarão contas das coisas boas que lhes foram confiadas, das coisas boas por eles negligenciadas, dos males cometidos por eles e dos males permitidos por eles. Então, uma boa consciência valerá mais do que todo o bem do mundo. Se os homens pensassem mais nisso que eles terão em breve, dar conta por todas as misericórdias que eles desfrutaram, e por todos os favores que eles abusaram, e por todos os pecados que eles cometeram usando tudo o que receberam. Isso faria seus corações tremerem e seus lábios estremecerem, e a podridão entrar em seus ossos. Isso faria com que suas almas clamassem e dissessem: que nossas misericórdias fossem cada vez menores, para que nossa conta pudesse ser mais fácil diante de Deus, e nosso tormento e miséria por nosso abuso de tão grande misericórdia, não tão grande eternamente, que somos incapazes de suportar. Maldito seja o dia em que a coroa de honra foi colocada sobre nossas cabeças, e os tesouros deste mundo foram lançados em nosso colo. Maldito seja o dia em que o sol da prosperidade brilhou tão forte sobre nós, e este mundo lisonjeiro sorriu tanto para nós, a ponto de nos levar a esquecer Deus, desprezar Jesus Cristo, negligenciar nossas almas e colocar longe de nós o dia da nossa conta. Filipe III da Espanha, cuja vida estava livre de grandes males, professava que preferia perder seu reino a ofender a Deus voluntariamente. No entanto, estando na agonia da morte e considerando mais detalhadamente o seu relato que ele deveria dar a Deus, o medo o atingiu, e estas palavras romperam: desejaria diante de Deus que eu nunca tivesse reinado. Que aqueles anos que passei no meu reino eu tivesse vivido uma vida solitária no deserto. Se eu tivesse vivido uma vida solitária com Deus, com que segurança eu estaria morrendo agora? Quão mais confiante eu teria ido ao trono de Deus? De que me serve toda a minha glória, senão que tenho tanto mais tormento na minha morte? Deus mantém uma conta exata de cada centavo que é dado por Ele,
e que é usado contra ele e os seus. Cada coisa dada que não foi usada para sua glória em gratidão. E isso no dia de conta os homens saberão e sentirão, embora agora eles se distraiam e não entendam. O sono da vingança causa o transbordamento do pecado, e o transbordamento do pecado causa o despertar da vingança. A misericórdia abusada certamente se transformará em fúria. A tolerância de Deus ao pecado não é negligência do pecado. Está próximo o dia em que ele pagará os ímpios pelo abuso de velhas e novas misericórdias. Se ele parece ser lento, entenda, ele é eterno e perto da eternidade, sem a sua face, o horror no coração do homem perdido é que será lento e sem fim. Ele parece para os ímpios ter pés lentos, mas verão que tem mãos de ferro. Quanto mais ele estica seu arco ou puxa sua flecha para trás por mais tempo, mais fundo ele ferirá no dia da vingança. As ações dos homens estão todas impressas no céu, e Deus, no dia do relato e revelação, as lerá em voz alta aos ouvidos de todo o mundo, para que todos possam dizer amém àquela sentença justa que ele passará a todos os desprezadores e abusadores de misericórdia. Jerônimo diz que sonhava com aquela voz em seus ouvidos: levante-se, morto, e venha para o julgamento. Todas as vezes que eu penso naquele dia, como todo o meu corpo treme e meu coração dentro de mim estremece.